Vamos começar a gravar. Então, esses são os recursos de primeiro grau em relação ao habeas corpus, que conceder ou negar recurso em sentido estrito, que conceder, além de, se não houver o recurso em sentido estrito, por parte do Ministério Público, o juiz é obrigado a recorrer da sua própria decisão, ou seja, enviar o recurso para a instância superior, é o que nós chamamos de recurso ou remessa obrigatória ou recurso ex officio, nos termos do artigo 574, inciso 1, certo? Vamos apreciar agora, quando o juiz de primeiro grau é autoridade coatora, o habeas corpus deve ser impetrado perante o Tribunal de Justiça. Aí nós falamos da competência hierárquica em sede de habeas corpus. Então, se é um juiz de primeiro grau que proferiu a decisão ilegal ou arbitrária ou abusiva que ofende o direito de locomoção, quem vai apreciar esse habeas corpus será o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, a depender se é um juiz estadual ou se é um juiz federal que proferiu essa decisão tida de ilegal ou abusiva, certo? Mas e quais os recursos que caberão então desta decisão proferida pelo tribunal, que julgam o habeas corpus? Agora nós estamos falando do Tribunal de Justiça que vai julgar o habeas corpus. Antes nós falamos do juiz de direito julgando o habeas corpus. Agora é o Tribunal de Justiça. Chegando lá no Tribunal de Justiça, o habeas corpus será distribuído a um relator, que poderá, caso o habeas corpus não seja devidamente instruído ou não contenha os requisitos mínimos para a sua admissibilidade e conhecimento, o relator poderá, em decisão monocrática, indeferir liminarmente o habeas corpus. Se ele indeferir liminarmente o habeas corpus, o próprio relator, nesse caso é possível a propositura do agravo regimental. Agravo regimental toda vez que uma decisão monocrática causar gravame à parte. Então, nesse caso, o relator do habeas corpus indeferiu liminarmente. Chegou lá o habeas corpus e ele falou: indefiro a petição da ação de habeas corpus por faltar os requisitos mínimos de admissibilidade para o seu conhecimento. Então, indeferiu liminarmente. Recurso cabível, agravo regimental. Então, uma decisão monocrática no agravo regimental, ele será apreciado por um órgão colegiado, ou seja, toda a turma ou câmara que pertence àquele relator vai analisar o agravo regimental. Se mantém a decisão do relator ou se modifica a decisão do relator que havia indeferido liminarmente o habeas corpus, certo? Bom, agora o que pode acontecer depois? Impetrado o habeas corpus, com pedido de liminar ou não, o relator vai requisitar informações ao juiz de primeiro grau. Vindo as informações, ele vai abrir vista à Procuradoria Geral de Justiça ou da República, se for no âmbito federal, para emissão do parecer. Então, em segundo grau, é obrigatória a participação do Ministério Público em habeas corpus. Em primeiro grau, não tem previsão legal. Não tem previsão legal de atuação do Ministério Público em primeiro grau em habeas corpus. Só em segundo grau. Em segundo grau, é obrigatório abrir vista para a Procuradoria para ela oferecer o parecer. Chegando o parecer, vai concluso ao relator, que colocará em pauta de julgamento na primeira sessão desimpedida, E aí ele vai julgar, a turma toda vai julgar o habeas corpus. Nesse julgamento de habeas corpus, ou Câmara, depende do tribunal, São Paulo, Tribunal de Justiça Estadual, Câmara de Julgamento. A Câmara Criminal vai julgar o habeas corpus. O que ela pode fazer? Ela pode dizer: não conheço o habeas corpus. Por quê? Não, estou vendo aqui que não tem nada a ver com direito de locomoção. Lembra quando nós falamos que o sujeito pode ser julgado carecedor da ação? Súmula 395, 693, 694, 695 do STF, envolvendo pena de multa, por exemplo. Não tem liberdade de locomoção em jogo, porque quem é condenado à pena de multa não vai para a prisão. Se não pagar, é dívida de valor. Então não cabe habeas corpus por esse motivo. Se chegar um habeas corpus lá por esse motivo, o tribunal pode falar: não conheço o habeas corpus, porque entendo que não está em jogo o direito de locomoção. Não está em discussão o direito de locomoção, motivo pelo qual
não conheço o habeas corpus. Ou ele pode dar uma decisão dizendo, olha, conheço o habeas corpus porque ele preenche os requisitos de admissibilidade, mas no mérito eu estou denegando a ordem. Então, o habeas corpus em segundo grau foi denegada a ordem de habeas corpus, ou seja, não foi concedido. O sujeito, se estava preso, vai continuar preso, porque o habeas corpus dele foi denegado em segundo grau de jurisdição, certo? Ou o tribunal pode dizer o seguinte, olha, conheço o habeas corpus e no mérito concedo a ordem pleiteada, determinando a expedição de alvará de soltura, se for um habeas corpus preventivo, aliás, repressivo. Se for preventivo, espeça-se o salvo-conduto ou espeça-se o contramandato de prisão, certo? Então são as duas decisões que podem ocorrer. Ou ele denega o habeas corpus, ou ele concede o habeas corpus. E em segundo grau, se por maioria ele denegar o habeas corpus, ou seja, 2-1 desfavorável ao paciente mantendo o mesmo preso, também não cabe embargos infringentes por falta de previsão legal. Então, em sede de habeas corpus, não cabe embargos infringentes ou de nulidade. Tá certo? Por quê? Porque não tem previsão legal. Como não tem previsão legal, em revisão criminal, a possibilidade de você entrar com embargos infringentes ou de nulidade, ainda que a decisão seja não unânime desfavorável ao réu. Tá certo? Bom, então vamos lá. Agora nós vamos falar dos recursos para impugnar essa decisão em segundo grau. Então, se o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o habeas corpus, você pode colocar um outro habeas corpus no STJ e agora o Tribunal de Justiça é a autoridade coatora? Não. Há 10 anos atrás a gente só fazia isso. Hoje você não pode mais fazer isso. Por quê? A lei diz que tem um recurso próprio para você impugnar essa decisão. Então, se denegou o habeas corpus em segundo grau de jurisdição, seja no Tribunal Regional Federal, seja no Tribunal de Justiça, o recurso é recurso ordinário constitucional. Então, você vai entrar com recurso ordinário constitucional para o STJ, se for o caso, com fundamento no artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal, ou para o STF, se for o caso, com fundamento no artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, tratando-se de crime político. Tá? Então a gente usa mais um recurso ordinário constitucional para o STJ, tá? Toda vez que denegar a ordem de habeas corpus ou de mandado de segurança também é recurso ordinário constitucional. Só difere o prazo, porque o recurso ordinário constitucional, em sede de habeas corpus, você tem 5 dias. Mandado de segurança, você tem 15 dias. Então, denegou o habeas corpus em segundo grau, qual o recurso cabível? Recurso ordinário constitucional, no prazo de 5 dias. Quem pode propor? Somente o advogado do processo, aquele que tem capacidade postulatória, atendendo todos os requisitos recursal. Tá? Tem que ser fundamentado, tem que juntar, se não tem procuração, tem que juntar a procuração, tem que instruir o seu recurso ordinário constitucional. Aí o próprio tribunal recorrido, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, vai mandar para o STJ, digitalmente, é lógico, para que o STJ possa analisar o recurso ordinário constitucional, certo? Então, não cabe mais habeas corpus de habeas corpus, tá? Se o segundo grau denega o seu habeas corpus, você necessariamente deve utilizar o recurso ordinário constitucional, com fundamento no artigo 105.2 da Constituição Federal, ou se for para o STF, com fundamento no artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. Para o STJ, 105, inciso 2. Para o STF, 102, inciso 2 da Constituição Federal, que fala do recurso ordinário constitucional em matéria de habeas corpus. Tudo bem? Bom, mas vocês podem estar perguntando, e quando o tribunal concede o habeas corpus? Aqui eu estou dizendo que ele denegou a ordem de habeas corpus. Então, esses são os recursos para você impugnar o referido habeas corpus que foi denegado. Agora, e quando o tribunal concede, que ele coloca em liberdade, por exemplo, o paciente?
Bom, aí pode surgir, aliás, surge o interesse recursal, ele não é obrigatório, mas ele tem a faculdade de recorrer ou não. A Procuradoria pode interpor recurso também dessa decisão, né? Porque ela era favorável à concessão da ordem, o tribunal concedeu a ordem. Então, nesse caso, a Procuradoria, ou seja, o Ministério Público que atua em segundo grau, ele poderia propor o recurso especial ou recurso extraordinário ou ambos. Por quê? Nós teríamos, então, decisão de último grau. Então, decisão proferida de último grau, proferida por tribunal, de última instância. Então, nesse caso, recurso especial extraordinário ou ambos, certo? Então, olha, só repetindo, da decisão que denega recurso ordinário constitucional, da decisão que concede, a parte contrária, o Ministério Público pode interpor recurso especial ou recurso extraordinário ou ambos, certo? Tudo bem? Então, esses são os recursos utilizáveis em sede de habeas corpus em segundo grau de jurisdição. Tudo bem? Alguma pergunta aí até agora? Tranquilo? Então, explicamos, falei várias vezes, né? Tanto as decisões de primeiro grau quanto as decisões de segundo grau em sede de habeas corpus. Falamos todos os recursos cabíveis em relação à decisão que denega e a decisão que concede. Em segundo grau, vocês verificam que é diferente, né? Em primeiro grau, tanto a que concede quanto a que denega, cabe rese. Em segundo grau, a que denega, cabe recurso ordinário constitucional, conhecido como ROC, tá? Ao STF ou ao STJ, e a decisão que concede, recurso especial ou recurso extraordinário, ou ambos, se for o caso de violação de dispositivo de natureza infraconstitucional e dispositivo de natureza constitucional, aí o recurso extraordinário, ou ambos, pode ser interposto dessa única decisão que conceder a ordem de habeas corpus. Tudo bem? Bom, com isso então nós encerramos a matéria de habeas corpus, né? Foram várias aulas sobre essa matéria, uma matéria de larga utilização no processo penal. Agora nós vamos iniciar uma outra matéria, o penúltimo recurso nosso, que não posso chamar de recurso, a gente fala recurso entre aspas, né? Porque é uma ação autônoma de impugnação, que é o mandado de segurança em matéria criminal. Então nós vamos verificar quais são as situações que você pode utilizar o mandado de segurança contra ato jurisdicional. Você pode usar, é lógico, contra ato administrativo também, mas nós vamos falar mais aqui da sua utilização contra ato proferido pelo juiz, certo? Então, só falando um pouco da parte histórica do mandado de segurança, o mandado de segurança foi criado com a Constituição de 1934, artigo 113, inciso 33 da Constituição de 34, que ela veio realmente disciplinar, né, as hipóteses de cabimento de mandado de segurança, mas na verdade ela deixa claro as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Por quê? O habeas corpus era utilizado tanto nas hipóteses hoje de mandado de segurança quanto nas hipóteses de cerceamento de direito de liberdade. Então, em 1934, a Constituição criou o habeas corpus no sentido de delimitar realmente as hipóteses de cabimento, deixando claro quais as hipóteses que caberiam também habeas corpus, tá? Porque se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança, né? Nós vamos fazer a leitura. Depois, ressalvando a Constituição de 1937, todas as demais constituições elas trouxeram em seu bojo a hipótese de mandado de segurança, né? E na Constituição de 88, ela está prevista o mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, certo?
hoje. Então, na Constituição Federal, está no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. No que se refere às leis especiais, depois de 1934, o legislador criou uma lei para regulamentar o mandado de segurança. Então foi criada a Lei 1533 de 1951. E essa lei ficou em vigência durante vários anos, né? Só que foram criando assim jurisprudência, outras leis para disciplinar o mandado de segurança. Então, o que o legislador resolveu fazer em 2009? Ele resolveu anexar todos esses dispositivos esparsos que envolviam o mandado de segurança e criou uma nova lei, que foi a Lei 12.016 de 2009, chamada de Nova Lei do Mandado de Segurança. Não que tenha tido assim mudanças absurdas em relação ao mandado de segurança, não. Mas o objetivo maior foi condensar em um único dispositivo tudo aquilo que continha em leis esparsas envolvendo matéria de mandado de segurança. Mandado de segurança, certo? Então a lei, hoje nós temos a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 69, e nós temos a Lei 12.016 de 2009, no artigo 1º, que define o que é e o conceito de mandado de segurança. Então, quem puder ler a Constituição Estadual, a Constituição Federal, nós vamos verificar que está, mais ou menos, esse é o teor: conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que praticado o ato abusivo ou ilegal pela autoridade pública ou no exercício da função pública. Né? Então, em resumo, é isso. O mandado de segurança ele serve para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que a pessoa que cometer ou ameaça de cometer ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou no exercício da função pública, certo? Então, a grosso modo, esse é o conceito de mandado de segurança que nós vamos estudar. É lógico que quando eu falo em natureza jurídica do mandado de segurança, estou falando de natureza jurídica, estou falando de uma ação civil, uma ação civil de rito sumário. Então, ainda que utilizado no campo do direito processual penal, ele não deixa de ser uma ação de rito civil, né? E um rito sumário, né? Um rito especial, porque, ressalvado o habeas corpus, ele tem preferência de pauta e de julgamento, o mandado de segurança, porque trata-se de uma ação que tem em seu bojo uma urgência, né? Porque quando nós falamos de violação ou vias de violação em direito líquido e certo, isso é urgente. Então, ele tem sempre preferência, só não tem preferência em relação ao habeas corpus, que esse vem acima do mandado de segurança no que se refere à preferência na sua tramitação. Tudo bem? Então, vamos... Pois não. Mas eu vou disponibilizar depois essa aula no Facebook, tá? Mas eu coloquei para gravar agora. Tudo bem? Então vamos lá. Legitimidade ativa. Quem tem legitimidade ativa para propor o mandado de segurança? Quem tem legitimidade ativa? O Ministério Público tem legitimidade ativa? Tem. Ele pode propor, tem o direito de propor o mandado de segurança em matéria criminal. Em segunda instância, é lógico, quem vai cuidar desse mandado de segurança em segundo grau vai ser a Procuradoria de Justiça ou a Procuradoria da República, se for no âmbito federal. Mas o Ministério Público, então, tem legitimidade. O réu tem legitimidade para propor o mandado de segurança? Tem. Não ele próprio, porque para propor o mandado de segurança é necessária a capacidade postulatória.
Então, somente o defensor do réu que poderá propor o mandado de segurança em favor do réu, porque exige-se a capacidade postulatória. O artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.906 de 94, ela excluiu somente a hipótese de habeas corpus, dispensando a capacidade postulatória. Tá? O próprio assistente de acusação terá legitimidade para propor mandado de segurança? Também. Ele tem legitimidade para propor mandado de segurança, o assistente de acusação. Não ele próprio, mas através do advogado constituído nos autos para representar os interesses do assistente de acusação. E o querelante, bem como o querelado, que é o réu, que pode ser através do seu advogado, ou o querelante, que é autor, que pode também, a pessoa do advogado, propor ou mandado de segurança, especialmente em matéria penal, certo? Legitimidade passiva do mandado de segurança. Bom, quem tem legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança? Aqui nós utilizamos algumas terminologias. Quem propõe o mandado de segurança é o impetrante. Quem responde o mandado de segurança é a autoridade coatora ou impetrado. Então, essas são as terminologias utilizadas em sede de mandado de segurança: impetrante, ou impetrado, ou impetrante ou autoridade coatora. Normalmente utilizamos a autoridade coatora, ou seja, aquela que pratica ou está em vias de praticar o ato ilegal ou abusivo que vai ferir, ou está na iminência de ser praticado, ato que vai ferir direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tá certo? Então, a legitimidade passiva não é na pessoa do juiz, mas ela é o juízo, é o órgão jurisdicional. Então, é o representante do Estado. Então, o juízo de direito da Terceira Vara Criminal de Ribeirão Preto. Não é o juiz titular, fulano de tal, não, é o juízo. Então, estou interpondo um mandado de segurança contra a decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto. Esse será, então, a autoridade coatora, se foi ele que praticou o ato abusivo ou ilegal que feriu ou está em vias de ferir direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Certo? E quem pode localizar as súmulas aí que eu vou falar agora, toda vez que o Ministério Público for autor do mandado de segurança, é necessário a citação do réu como litisconsorte obrigatório. Vamos ver aí a súmula 701 e súmula 631 do STF. O que diz aí? Quem pode fazer a leitura? (701) e 631. E a outra, 631. Do STF? Quem achou pode ler. Certo. Certo? Então, as duas súmulas exigem, aí o artigo 24 também da Lei 12.016 de 2009 também diz a mesma coisa,
que é obrigatório a citação do litisconsórcio necessário, ou seja, o réu. Então, se é o Ministério Público o autor do mandado de segurança, necessariamente ele tem que determinar e providenciar a citação do réu como litisconsórcio obrigatório, certo? Sob pena de nulidade. Tudo bem? Então falamos da legitimidade ativa, falamos da legitimidade passiva em sede de mandado de segurança. É lógico que pode ter, aqui nós estamos falando de mandado de segurança contra ato jurisdicional, mas nós podemos também falar em mandado de segurança contra ato administrativo, por exemplo, contra ato do delegado de polícia. E aí quem vai julgar o mandado de segurança é juiz de primeiro grau, ou seja, da localidade onde ocorreu o ato coator, a sede da autoridade coatora, e assim que se estabelece a competência em mandado de segurança. Mas aqui nós estamos discutindo mandado de segurança contra ato jurisdicional. Depois eu vou até exemplificar para vocês mandado de segurança contra ato administrativo, a exemplo, a autoridade policial, a qual nos interessa aqui nesse momento. Certo? Tudo bem? Então vamos lá falar em cabimento do mandado de segurança. Só é cabível o mandado de segurança quando haja ou esteja em vias de violação direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É aquele direito incontestável, é aquele direito que você prova de plano. Por quê? No mandado de segurança não tem instrução probatória. Então, no mandado de segurança não tem audiência para produção de prova, não tem prova pericial, não. A prova ela é pré-constituída. Tudo que você tiver a demonstrar o seu direito líquido e certo, você tem que juntar no processo de mandado de segurança. Certo? Porque você não pode, a não ser, a única hipótese é quando o documento encontra-se em poder da administração pública. Então você requereu, a administração pública não quer te dar o documento que lhe comprova o direito líquido e certo. Aí sim você pode entrar com uma ação, e aí o juiz vai intimar para que a autoridade coatora apresente esse documento no prazo de 10 dias. Certo? Somente quando esse documento que vai comprovar o direito líquido e certo estiver em poder da administração pública ou, nesse caso, da autoridade coatora, e você não conseguir isso de forma administrativa. Aí você vai entrar com ação, indicar essa situação e o juiz vai intimar para que a administração apresente esse documento no prazo legal de 10 dias. Então isso é direito líquido e certo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente o que é esse direito líquido e certo. Aqui a exemplificar a matéria objeto do nosso estudo. Então vamos lá. O assistente de acusação, ele tem o direito de ser habilitado no processo desde o recebeu a ação penal pública, ele já pode requerer a sua habilitação no processo. Quem que é o assistente de acusação? Quem pode funcionar como assistente de acusação? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou seja, o CAD. Então vamos supor que o sujeito foi morto. A esposa do morto pode requerer a sua habilitação como assistente de acusação, certo? Para isso basta o quê? Que ela contrate um advogado, esse advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que ela outorgue procuração para o advogado e que ela junte uma certidão de casamento ou uma prova que ela vivia união estável com ele, porque o casamento e a união estável, de acordo com a Constituição Federal de 88, foi equiparado a um grau de igualdade. Então, não só o cônjuge, mas quem vivia união estável com a pessoa que foi morta, poderia interpor, então, habilitar-se como assistente de acusação. Então, se o sujeito é advogado, juntou a procuração, juntou o RG lá da viúva
juntou a certidão de casamento da viúva que ela tinha, era casada com o morto. Se o juiz indeferir, ele não está violando um direito líquido e certo, porque lá no artigo 268 seguintes, ele trata do assistente de acusação que ele tem o direito de se habilitar no processo. Então, o direito líquido e certo, você demonstra isso. Você vai juntar lá uma cópia da procuração, uma cópia da carteira da Ordem dos Advogados, você vai juntar a certidão de casamento e o RG para provar que realmente a assistente de acusação era esposa do morto. Esses documentos, você prova que você tem o direito líquido e certo de se habilitar no processo. Ah, o juiz negou, então ele violou o direito líquido e certo, é possível mandado de segurança. Ah, mas por que é possível? Porque não tem nenhum outro recurso na legislação ordinária cabível para impugnar esta decisão. Porque o mandado de segurança, em matéria penal, ele é extremamente subsidiário. Ele só vai existir quando não couber outro recurso próprio para impugnar aquela decisão. Então, olha, o juiz negou, não recebeu o seu recurso em sentido estrito. Então, ele feriu o direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição? Poderia falar, feriu, mas não, por que não? Porque cabe carta testemunhável. Se cabe carta testemunhável, não cabe mandado de segurança. Então, o mandado de segurança em matéria criminal, ele é extremamente subsidiário. Nesse caso, eu estou exemplificando o assistente de acusação, porque o artigo, salvo engano, o artigo 273 do Código de Processo Penal, ele diz, da decisão que deferir ou indeferir a habilitação do assistente técnico, assistente de acusação no processo, não cabe recurso. Bom, se não cabe recurso, ferir o direito líquido e certo, cabe habeas corpus? Cabe mandado de segurança ou não cabe mandado de segurança? É evidente que cabe um mandado de segurança. Pois não. Não. Você tem que entrar, se fosse no âmbito outra, porque ele é rito civil. Nós estamos falando da utilização dele em matéria criminal, mas ele tem um rito extremamente de direito civil, tá? Então, se você precisar fazer prova pericial do direito líquido e certo, aí você vai entrar com ação ordinária. Certo? Aqui no processo penal não se tem como você entrar com esta ação ordinária, mas você não vai discutir ou fazer instrução probatória. É só prova documental. No direito civil também é assim. Mas se você acha que você não tem essa prova e precisa de uma perícia, você abre mão do mandado de segurança e entra com ação ordinária. Não, se a matéria for questão de direito, se você prova esse direito seu através de lei municipal, através de resolução, através de portaria, através de decreto, você vai discutir isso em sede de mandado de segurança, porque é só interpretação. Tá? Então, nós vamos ler alguma súmula que fala sobre isso. Você discutir lei em tese, se cabe ou não mandado de segurança. Tá certo? Pois, por nada. Então, nós falamos aí da hipótese de cabimento de mandado de segurança. Toda vez que a decisão violar ou estiver em vias de violação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Se envolver direito de locomoção, você esquece o mandado de segurança. Toda vez que estiver envolvendo direito de locomoção, você esquece o mandado de segurança, porque a própria definição de mandado de segurança, ela exclui quando for cabível habeas corpus. Então, se é cabível habeas corpus, esquece o mandado de segurança. Você vai utilizar sempre o habeas corpus. Certo? Então, as hipóteses. Pois não. Não, mas você vai na própria petição de habeas corpus, você vai, se é um direito líquido e certo que está sendo violado, porque esse documento prova um direito seu. Se for só informações sobre a pessoa, o cidadão, aí você poderia entrar com habeas data.
Mas fora esses casos, se aquele documento for a prova de um direito seu e não for fornecido pela autoridade, aí sim você entraria com o mandado de segurança, explicaria isso na petição inicial e o juiz poderia requisitá-lo perante a autoridade que você indicou como competente. Tá bom? Está no, salvo engano, parágrafo, inciso 1º, parágrafo 2º da lei 12.016 barra 2009. 2016 barra 2009. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. É importante essa questão do direito líquido e certo. É aquele que se prova de plano. Né? Vamos imaginar outro exemplo para vocês entenderem. Existe súmula e a Lei 8.906 de 94 garante o advogado ter acesso a autos de inquérito policial independentemente de procuração. Né? Independentemente de procuração. Então, se eu chego, o delegado não me dá acesso a esses autos de inquérito policial, ele está descumprindo a lei. Ele está violando um direito líquido e certo que eu, na qualidade de advogado, eu tenho. Então, o que eu preciso demonstrar? Bom, eu preciso demonstrar que a Lei 8.906, que prova que eu tenho esse direito, e a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? E aí eu vou discutir o ato coator que o delegado indeferiu. Isso é violação do direito líquido e certo. Esse direito líquido e certo meu, eu provo ele de plano, com documentos. Uma cópia da carteira da Ordem dos Advogados. Né? A lei federal você não precisa nem comprovar, basta que você indique o fundamento na lei, onde que você está autorizado. Tem súmula também, salvo engano, súmula vinculante 14, né? Salvo engano, que fala sobre isso também. Então, se o delegado assim agir, ele estaria ferindo o quê? Um direito líquido e certo do advogado. Tá? E qualquer ato atentatório ao exercício regular da advocacia caberia mandado de segurança. Qualquer obstáculo ao exercício da advocacia, que é garantido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível a propositura de mandado de segurança. Por quê? Não estamos falando de liberdade de locomoção. Estamos falando da liberdade de uma atividade profissional que é regulamentada por lei. Então, qualquer obstáculo ao exercício regular da advocacia, aquele que praticou esse ato, que está fazendo um obstáculo a esse exercício, está ferindo um direito líquido e certo do advogado. Então, caberia um mandado de segurança para garantir esse direito ao exercício regular da advocacia, seja em qualquer tipo de situação. Não estou falando em mandado de segurança, porque minha liberdade de locomoção não está em jogo. Eu estou discutindo um direito líquido e certo que eu tenho de exercer a advocacia nos limites que autoriza o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Código de Ética Profissional. Tudo bem? Tranquilo? Depois nós vamos exemplificar outras situações em que são cabíveis em sede de mandado de segurança. Vamos lá, então. Não cabe mandado de segurança. Vamos ver quando não cabe. Quem pode ler, salvo engano, artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Quem pode ler? Por exemplo, ato administrativo ou recurso que tem efeito suspensivo. Né? Pode ler o artigo 5º, salvo engano. Certo? Então, nesse caso, independentemente de caução, se o ato administrativo tem efeito suspensivo, o seu direito líquido e certo não foi violado ainda e nem está em vias de violação, porque o ato a qual você iria discutir tem efeito suspensivo, não é verdade? Então, não faz jus ao mandado de segurança. Outra hipótese, por gentileza. Então, se aquela decisão judicial tem efeito suspensivo,
também não vislumbra em nenhuma possibilidade da impetração de mandado de segurança. Porque se a decisão daquele recurso, a decisão jurisdicional, o recurso já tem efeito suspensivo, agora, se ele não tem efeito suspensivo, e aí você pode utilizar o mandado de segurança para dar efeito suspensivo àquela decisão que não tem, certo? Exceto o Ministério Público. Salvo engano, quem localiza a súmula 604, que é uma súmula recente do STJ, que fala essa questão do efeito suspensivo em recurso que não detém esse efeito. Salvo engano, é a súmula 604 do STJ. Pode ler, por favor, encontrou, pode ler. Olha, então, olha que interessante. O STJ, ele sumulou essa matéria que o Ministério Público não pode utilizar do mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso que não detém esse efeito suspensivo. Olha que interessante. Vou dar um exemplo. Progressão de regime. Vamos imaginar que o juiz concede a progressão de regime. O Ministério Público é contra. O Ministério Público interpõe o agravo à execução. O artigo 197 da Lei de Execução Penal, 7.210 de 84, diz que o agravo não terá efeito suspensivo. Então, o Ministério Público interpõe um agravo. Mas o que vai acontecer? O sujeito vai ter direito à progressão. Mesmo o Ministério Público agravando, esse agravo não tem efeito suspensivo. O juiz vai mandar o sujeito, se ele estava no fechado, o juiz já vai mandar o sujeito para o semiaberto. Ah, mas o promotor recorreu. Não tem efeito suspensivo. Antes, o promotor poderia entrar com mandado de segurança para dar efeito suspensivo àquele agravo que não teria esse efeito. Então, era possível o mandado de segurança para essa finalidade, mas o STJ agora sumulou que o Ministério Público não pode promover mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso que não detém esse efeito. Por exemplo, o recurso especial extraordinário, eles não têm efeito suspensivo, é devolutivo. O Ministério Público não pode promover um mandato de segurança para dar efeito suspensivo. Mas a defesa pode. A defesa não tem proibição. Tá? Então, por exemplo, se eu entro com recurso especial extraordinário, mas o tribunal manda prender ausentes os requisitos da prisão preventiva, eu posso ir no tribunal com mandado de segurança para discutir o que? O efeito suspensivo num recurso que não tem esse efeito. Agora, se envolver direito de locomoção, como eu exemplifiquei, o habeas corpus serviria para dar efeito suspensivo e não mandado de segurança. Toda vez que envolver direito de locomoção, esquece o mandado de segurança. Então, se for um recurso especial extraordinário que não tem efeito suspensivo, o tribunal determinou a prisão sem os requisitos da prisão preventiva, você não pode falar em mandado de segurança. Por quê? Se está envolvendo direito de locomoção, a própria definição de mandado de segurança exclui a hipótese de cabimento dele, porque cabe o habeas corpus. Tá certo? Então, só resumindo a súmula 604, a defesa pode entrar com mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso que não detém esse efeito. Já o Ministério Público não pode impetrar mandado de segurança para dar efeito suspensivo a um recurso que não tem esse efeito, nos termos da recente súmula 604 do STJ. Tudo bem? E por último, voltando lá ao artigo 5º, acho que tem mais uma hipótese da Lei 12.016, tá? Então, se aquela decisão judicial já transitou em julgado, não há que se falar em mandado de segurança. Então, é bem claro, né? Quando a decisão que você imputa como violadora de direito líquido e certo já transitou em julgado, não cabe. Recurso administrativo que detém efeito suspensivo ou decisão ato jurisdicional cujo recurso detém efeito, o recurso para você impugnar aquela decisão detém efeito suspensivo, também
não caberia o mandado de segurança. Por quê? O direito líquido certo ou a ameaça do direito líquido certo não seria eminente ou não estaria ocorrendo no presente caso, motivo pelo qual não se cabe o mandado de segurança. Não houve ainda a violação e nem está em vias de violação de direito líquido e certo. Certo? Aquele que você demonstra de plano, é aquele incontestável, é aquele cabal. Isso é a definição de direito líquido e certo. Tudo bem? Então falamos das hipóteses que não cabem mandado de segurança. Mas vamos ler ainda algumas súmulas que falam sobre isso. Súmula 266, 267, 268, 266, 265, 266, 267, 268. Quem pode ler? Do STF. Dois meia cinco, não tem uma 265? Começa na 265 e a gente vai na sequência. Quem localizar aí pode ler, que a gente ganha tempo também, né? Para 265? Pois não. Então pode ler a 266. 266. Então não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, né? Porque isso você pode discutir nas ações diretas de constitucionalidade ou ações diretas de inconstitucionalidade, depende das pessoas que a Constituição elenca a legitimidade ativa para propor essas ações no controle concentrado de constitucionalidade. Tá? 267 se cabe correição parcial, não cabe mandado de segurança, é isso, né? Súmula 267. Certo? Se cabe correição, não cabe mandado de segurança. Por isso que nós falamos desde o início que o mandado de segurança ela é extremamente subsidiário. Só tem cabimento quando não couber outro recurso que a lei indica. Então, se cabe correição parcial, não cabe mandado de segurança. Certo? Então também nós já falamos, a próprio artigo 5º já define essa súmula. Então por isso que eu disse para vocês, a gente fez questão de pedir para ler as súmulas, porque toda essa legislação de mandado de segurança, ela estava toda espalhada em outras legislações, depois de 51, em súmulas. Então essa nova lei de mandado de segurança, ela veio justamente para condensar esse dispositivo em um único regramento, né? que é a lei, então, chamada de nova lei de mandado de segurança. Mas o que eu digo, não teve tanta alteração assim, o que teve mais foi essa condensar os dispositivos esparsos em um único dispositivo legal, que é a Lei Especial 2016-2009. Tá bom? Bom, os requisitos do mandado de segurança. Primeiro, que haja, nós estamos falando contra a decisão jurisdicional, que haja um ato jurisdicional ilegal ou abusivo. Então, o juiz decidiu contrário à lei. Exemplo que eu dei lá do assistente de acusação. Ele é absolutamente ilegal. Eu demonstrei para o juiz que eu sou advogado, que a mulher da vítima outorgou procuração. Eu provei que com RG da vítima e certidão de casamento que ela era viúva lá do morto. Qual que é o motivo que o juiz tem para indeferir? Nenhum. E ele tem que motivar. A decisão que defere ou indefere é motivada. Então, nesse caso, ele não teria nenhum motivo para indeferir a habilitação do assistente de acusação.
Então, o ato jurisdicional deve ser, para ser cabível o mandado de segurança, ilegal ou abusivo, né? Extrapolar os limites da lei. Também aí seria uma decisão tida de abusiva. Então, por exemplo, numa audiência do artigo 89 da Lei 1099, o juiz fala assim: olha, eu estou te oferecendo essa proposta aqui de suspensão do processo por 2 anos, o processo vai ficar suspenso. Se você não cometer nenhuma infração, você continuará primário, só que você não pode conceder outro benefício nos próximos 5 anos. É o que diz a Lei 9.099 de 95, e você vai pagar uma cesta básica no valor de um salário mínimo e também vai comparecer aqui cada 3 meses em juízo para justificar suas atividades. Será que está correto isso? Está correto ou não está correto? No juizado especial, na suspensão condicional do processo, tem o artigo 76, que é a transação penal, quando a pena máxima ultrapassa 1 ano. Quando é até 2 anos, pode ter a suspensão condicional do processo. Não está correto porque não é o juiz que faz a proposta. O juiz homologa a proposta aceita. Quem faz a proposta é o Ministério Público. Então, se o juiz que fez a proposta, né, o juiz está cometendo uma ilegalidade, porque a lei fala que quem deve fazer a proposta de suspensão condicional do processo é o Ministério Público. E aí o sujeito que está sendo o denunciado ou investigado, ele vai dizer se aceita ou não aquelas propostas oferecidas pelo Ministério Público, tá? Mas o juiz não pode simplesmente ele mesmo impor as condições. Ele vai homologar aquelas condições que foram propostas pelo Ministério Público. É lógico que também não pode ser propostas abusivas, porque o juiz vai delimitar, mas quem tem o poder de oferecer a proposta de suspensão é o Ministério Público e não o juiz. O juiz pode homologar ou não aquela proposta de suspensão, certo? Então, se ele o fizer, é caso também de propositura de mandado de segurança, tá? Outro exemplo também do mandado de segurança pelo Ministério Público, por exemplo, ouvir testemunhas arroladas fora do prazo. Seria uma hipótese. Aí é discutível essa questão, porque quando o juiz ouve uma testemunha fora do prazo, ele estaria, que foram arrolados fora do prazo legal, não estou falando de testemunha do juízo, porque aí ele poderia ouvir como testemunha do juízo, são testemunhas arroladas pela defesa fora do prazo que a lei determina, que é a defesa preliminar, tá? Ela rolou depois essas 5 testemunhas, e o juiz fala que vai ouvir essas 5 testemunhas. Então, o Ministério Público poderia propor um mandado de segurança. Só que, nesse caso, se ele está cometendo um erro improcedendo, é caso de correição parcial. E a súmula 267 diz: se cabe correição, não cabe mandado de segurança. Eu digo isso porque existem algumas discussões doutrinárias, vocês vão verificar, da aplicabilidade ou não ainda da súmula 267. Alguns doutrinadores dizem que essa súmula não tem mais aplicabilidade, mas está aí, não foi revogada expressamente. Então, nesse exemplo, que aparentemente estaria violando um direito líquido e certo, o Ministério Público poderia, ao invés do mandado de segurança, socorrer da correição parcial, que é para corrigir um erro improcedente, tá? Toda vez que ocorrer um erro improcedente, certo? Então, falamos de que um dos requisitos para entrar com mandado de segurança, que haja um ato ilegal ou abusivo. Não basta só isso. É necessário que esse ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade jurisdicional, que ela ofenda direito líquido e certo, né? Ofenda direito líquido e certo, ou seja, é aquele incontestável, é aquele que você demonstra de plano, independentemente de instrução probatória, né? Já exemplificamos aí algumas questões. Vou dar outro exemplo.
fora apreendido. O sujeito faz um contrato de locação, vai lá numa locadora e vai locar um veículo, falando que ele vai para São Paulo. Ele é daqui de Ribeirão, faz a locação do veículo que estaria indo para São Paulo. Aí lá em São Paulo, a polícia prende o veículo dele cheio de drogas, o veículo que ele havia locado. Então foi apreendido o veículo, o sujeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas, tá? E a lei de drogas tem aquela previsão de perda do carro em favor da União, o que foi utilizado para praticar o crime, não só o carro, qualquer instrumento utilizado para a prática do crime, tá? Agora, nesse caso, será que o dono da locadora teria o direito líquido e certo de reaver esse veículo?